A minha apresentação será brevíssima, dentro dos 10 minutos previstos. Então, na verdade, se trata de uma série de apontamentos a respeito de um processo que eu desenvolvo já há cerca de 3 décadas, que envolve a relação entre poesia, antropologia, etnografia, dentro de vários cenários da literatura brasileira. Mas, para o momento de hoje, eu pretendo fazer um recorte muito preciso. Exatamente como o Noronha havia dito, né? Pensar naquela ideia de um rio que corta a cidade como uma lâmina. Então, minha argumentação de hoje será exatamente essa. Uma lâmina cortando, né, o percurso literário que eu venho desenvolvendo. Que percurso é esse? É tentar refletir, teoricamente, e depois propor uma construção estética que abarque a questão da diáspora negra. É um tema vastíssimo, como todos podem imaginar, como todos sabem, mas que me toca em algumas perspectivas muito pontuais. A primeira delas, quando você vive num país, quando você vive num mundo em que os piores índices de desenvolvimento humano, os maiores riscos, né, à vida, as piores condições de sobrevivência na ordem social, pertencem a essa vasta camada de indivíduos afro-diaspóricos, é muito complicado para um escritor ou para um teórico pensar a sua obra fora de um quadro de genocídio. Então, escrever sobre a condição de genocídio é um dos dados mais traumáticos para a experiência humana. Relatos de outros autores, em outras condições, de outras etnias, apontam para essa dificuldade. Então, é como se você tivesse que, mediante a inexorável promessa do fim, tivesse que reimaginar o início. O trauma, nesse caso, como foi aventado aqui em alguns outros comentários, ele se torna um enorme desafio, ele se torna um impulso necessário, uma insatisfação mais do que evidente para que o escritor possa reimaginar o seu destino individual e o seu destino coletivo. Então, ao mesmo tempo que você está diante de um inferno inexorável, é preciso criar a utopia de um paraíso. E esse processo de construção da utopia, que muitas vezes não se dá na realidade concreta, e abrindo aspas só para pensar a respeito disso, quando você pensa hoje num país como o Brasil, a cada 100 pessoas mortas em circunstâncias de violência, 71 são negras ou afrodescendentes. É um quadro de genocídio. É um quadro que o país politicamente não assume perante o mundo, mas creio que em algum momento, algum tribunal internacional deverá chamar o Brasil para explicar-se a respeito dessas condições. É desumano. Então, o primeiro momento, você tem o quadro desolador, uma terra devastada. O escritor que pensa o mundo a partir da ideia do genocídio, ou ele pensa em reforçar essa condição de precariedade, então desistir de escrever para tentar sobreviver, diante da necessidade de sobrevivência, abandonar os outros campos de expressão, fora da arte, fora do campo da política, para simplesmente limitar-se à vivência biológica. O caso que afeta muitíssimos de pessoas afrodiaspóricas. Não sobra o tempo para a reflexão teórica, não sobra o tempo para o lazer, não sobra o tempo para o acesso ao livro. A maior preocupação é não morrer no dia seguinte, não morrer daqui a 20 minutos. Então, nessas condições, o escritor que se recusa a isso, o teórico que se recusa a isso, ele tem que reconstituir, então, o mundo. Ele tem que refazer uma outra proposta onde seja viável uma lógica de vida que inclua não só a sua individualmente, mas todo um coletivo, desde sempre, por razões históricas, colocado à margem. Então, rapidamente, eu queria pontuar 3 aspectos só para mostrar qual é essa linha de raciocínio. Primeiro ponto, quando me recordo de algumas imagens, algumas descrições históricas, que tratavam do desembarque de pessoas escravizadas em portos como o do Rio de Janeiro, as situações de descrição são as mais calamitosas. As pessoas chegavam mutiladas, em quase estado de inanição, emagrecidas, adoecidas, mas alguns relatos que falam às vezes de um que outro indivíduo que marchava no cais de cabeça erguida, ainda, apesar de tudo. Então, a minha primeira perspectiva é como falar desse campo de desolação, não do ponto de vista daqueles que foram colocados de cabeça baixa e que continuam de cabeça baixa, mas daquele que levantou a cabeça. Como José Saramago, lá no Levantado do Chão, quando descreve uma carreirinha de formigas que visita 3 operários que estão torturados no porão da PIDE, e uma das formigas levanta a cabeça e, diferentemente das outras, ela vê o rosto daquele operário que está no chão, quase soterrado. Então, essa cabeça levantada me faz pensar esteticamente na lógica de uma poética que parte da ideia de escrever com fúria. Escrever com fúria não seria escrever com ódio, não seria escrever com raiva, mas escrever com potência na perspectiva de inversão de um quadro social
adverso. Então, nesse sentido, um poema, por exemplo, de um dos meus livros, chamado diria mais ou menos a respeito dessa proposta estética. O falo em desalinho, até que sua prece seja a alegria de um sol vencido. Escrever a língua inimiga e de suas ciladas deduzir um roteiro de vida. Escrever pelos rastros, em respeito à saliva. Escrever os saques e a miséria. Escrever os tremores de terra, os crimes do livro de marcas ou de insultos. Escrever as mãos que impelem a treva. Escrever, cravar, ir ao fundo, fender os poros, à noite, o zero, a escrita. Então, sob essa perspectiva de que muitas vezes, se o espaço histórico não pode ser reinventado por si, aquele espaço da literatura como utopia de um tempo reinventado, me faz pensar em 3 pontos também importantes. O primeiro, uma necessária e urgente reescritura do processo do tráfico de escravos, ou de pessoas escravizadas, como se diz hoje. Essa reescritura me permite, como sujeito teórico, como sujeito individualmente falando, ou coletivamente falando, pensar na ideia de que é preciso atribuir outros sentidos à lógica do tráfico escravista. Se a lógica dominante é aquela do tráfico, que serviu de base ao capitalismo moderno, que precisou queimar literalmente indivíduos na grande fornalha da acumulação do capital, é preciso rever essa lógica e estabelecer perguntas do tipo: é possível amar onde o desembarque de escravos se multiplicou como as moscas sobre as bananas? Que pretendes quando ouvidas esta memória? La continuação del massacre? Cette odeur de cheveux au faux? A fome como sintaxe? Ora, e se é possível, como utopia literária, reescrever essa lógica do escravismo, é preciso reconectar essa ideia de que os afrodiaspóricos, os sujeitos afrodiaspóricos, estão desde sempre, desde um passado remoto, até uma contemporaneidade que não se esgota em si mesmo. Os imigrantes que continuam tentando cruzar o Mediterrâneo de hoje ainda têm um link doloroso com aqueles que, há 3, 4 séculos atrás, fizeram essa travessia forçadamente. Mas eram aqueles que não tinham lugar no seu porto de chegada. Um grande paradoxo. Então as perguntas continuam, Neste momento, um migrante de Madagascar é revistado no aeroporto de Geneve, Toronto, Rio. Combien d'argent avez-vous? Onde é a sua carteira de trabalho? Sob a luz branca, ele se esconde na nudez de um pai guineense, um noivo brasileiro, um neto peruano. Em outro recinto, as indianas, as colombianas, são adivinhadas como se o perigo as tivesse por atalho. Alguém esmurrou vitrines, pelos condenados de uma terra que fuimos lendo textos em sala de aula. Há tanto amestramos a ira. Estamos lentos, como os comboios de ciganos, fáceis de mira como os ticanos. Julgo que seja interessante pensar, por exemplo, em retrabalhar o sentido da palavra homeless, porque é um paradoxo curioso, doloroso. Os africanos, os sujeitos descendentes de africanos no processo da diáspora, sempre tiveram que chegar a uma nova casa. Mas nessa casa, nunca se sentiram verdadeiramente em casa. São os insultos que se escutam hoje no Brasil, por exemplo. Negros, voltem para a África. Mas quando é que pedimos para chegar ao Brasil? Não nos trouxeram? Não nos levaram? Agora nos mandam embora de novo? Depois que articulamos uma lógica cultural, uma lógica social, agora não nos querem mais? Somos o bagaço da laranja? O resto do resto? Então, esse paradoxo é curioso, porque a condição do sujeito afrodiaspórico é a condição do sujeito permanentemente sem lugar, embora constitua muitos dos lugares. Diante disso, eu faço uma proposta de natureza teórica que também, de algum modo, perpassa não só a minha literatura, mas de um conjunto de escritoras e escritores que não há tempo para comentar agora, mas que cria uma epistemologia de uma construção da resistência dentro do caos. Então, nesse sentido, como reinterpretar a ideia do homeless? Algumas propostas. Primeiro, é preciso pensar nesse sujeito que passa da condição do degredo, fora do seu território, para um sujeito em condição permanente de resistência. Ele precisa, muitas vezes, pensar não a lógica do lugar, não o enraizamento. Esse sujeito diaspórico, fazendo parceria com a minha querida Nara,
Ele não tem uma Minas para voltar. Ele não tem uma Londres para pousar. Ele não tem uma Nova York para esconder o choro. Ele não tem um Rio de Janeiro para mostrar a sua alegria. Ao mesmo tempo, ele tem todos esses lugares. Ele não está e ele está. Então, esse sujeito, ele me faz pensar no mundo como esse contemporâneo que vivemos, no qual são erguidos tantos muros. Esse não lugar, na figura do sujeito homeless, é uma revalorização da lógica do deslocamento. Os lugares possíveis são aqueles em que eu habito a longo tempo ou a curto prazo. São os locais da minha imaginação, são os locais do meu afeto, são os locais da minha infelicidade traduzida em processos contínuos de linguagem. Esse mesmo homeless se opõe radicalmente a todo esse discurso de nacionalismo e xenofobia que trava a nossa garganta nos dias de hoje. O homeless precisa escorrer, o homeless precisa deslizar. O seu lugar é um lugar em permanente processo de constituição. Então, ao invés de ser o enjeitado da lógica social, ele é o renovador dos processos de convivência social. Nesse caso, o sujeito homeless ressurge do degredo como uma figura utópica. Uma figura que admite como perspectiva de identidade o reencontro de alteridades. As mais variadas possíveis. Aquelas que estão catalogadas, inclusive, no nosso imaginário literário, mas aquelas que estão sequer percebidas ou sequer engendradas nesse nosso mesmo imaginário. O homeless é um sujeito provocador de experiências novas. Nesse sentido, esse homeless, já quase concluindo, é um sujeito da viagem. E aquela viagem negativada do tráfico de séculos atrás ressurge como uma viagem para um processo de abertura. Como é a experiência afetiva desse sujeito homeless nos processos permanentes de deslocamento? É uma indagação que eu tenho feito com muita frequência. Nós temos toda uma lógica do lirismo ocidental que todos nós conhecemos muito bem aqui. O eu, o outro, o sujeito amado, o sujeito amante, a lógica de amor, o modelo de amor. Mas para esse sujeito sem lugar de todos os lugares, que lógica seria essa? Que lirismo afrodiaspórico está aí disponível à espera de uma linguagem que possa traduzi-lo? E que não está ligado necessariamente só a uma questão de natureza étnica. Hoje no mundo são muitos os homeless, de todos os traçados, de todas as feições, de todos os gêneros. E sob essa perspectiva, eu fecho e agradeço a vocês a gentileza da escuta, com um texto em que esse lirismo se repropõe. Um texto chamado Senhorita Desespero. Chame ao amador de blues, vou bater nele como um boxer. Na casa onde mora, luas mexem os olhos até ferver. Chame ao amador de blues, vou matá-lo, arrumar emprego. Tenho de magoar sua íris, vejo sua pele sob a blusa, movendo rios, incêndios. Vou matá-lo, se me faz feliz. Chame o amador de blues, que persegui dias e noites, e soube miserável sem irmã. Chame, vou matá-lo, depois ganhar dinheiro. Quero ser das que dançam até fechar o clube e ferir no tórax meu companheiro. Chame o amador de blues. Não confio nele mais não. É desses que entram a alma e fazem a gente arder. Chame o amador de blues. Vou bater nele como um boxer. Muito obrigado.